Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso vídeo semanal, onde a gente vai estar falando hoje um pouco das marcações para a semana. Hoje, lembrando como a gente faz todo domingo, tendo uma visão um pouco mais macro, né? A gente começa a nossa marcação no gráfico diário, olhando quais são as possibilidades, as probabilidades, e aí a gente vai refinando o nosso estudo com base no gráfico de menor time frame, né? No caso nosso, os 15 e 5 minutos, que são os gráficos que a gente usa como base para as marcações e com isso operar o nosso gráfico de 1 minuto. Antes eu queria pedir para vocês, não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o canal. O canal está crescendo, está legal, tem bastante gente nova chegando. Esse fim de semana foi bem legal, a gente tirou bastante dúvida ali no grupo do Telegram, gente nova chegando, querendo aprender, e isso é que é legal, tá pessoal? A gente vê o grupo cada vez crescendo mais. O nosso grupo do Telegram ali já tá beirando praticamente 100 inscritos, e a interatividade dele tá muito legal. Compartilhamento de estudos, compartilhamento de indicador ali do TradingView, que ontem a galera tava fazendo, dúvidas sobre order block. Cara, isso que eu quero, entendeu? A interatividade no grupo para todo mundo tirar dúvida e todo mundo aprender sobre esse operacional, tá? Então, pessoal, vamos fortalecer cada vez mais, e por isso que é importante vocês estarem sempre divulgando. Beleza? Então, bora para o nosso estudo semanal aqui, que a gente começa a semana, na verdade. Então, a gente começa no gráfico aqui do mini índice, do índice futuro, olhando o gráfico diário. E a gente olha aqui pelo gráfico diário que a gente tem uma seguinte característica. Esse gráfico ele está chegando numa região de fundo. Nós tivemos esse movimento macro aqui do diário, e agora ele está numa retração que ele já está praticamente chegando no 100%. Então, e aqui, por isso que eu deixei marcado aqui, ó, isso aqui é o choque do semanal, porque se o preço fizer isso aqui, ele pode vir testar esse order block aqui, e a gente tem um imbalance aqui, ó, do diário. A gente tem um imbalance de gráfico diário aqui nessa região, ó. Tem esse imbalance aqui, que talvez o preço possa vir aqui para depois subir de novo. Então é muita atenção nesse fundo. Atenção redobrada, por quê? Porque olha a característica que nós tivemos aqui nos candles. Nós tivemos um spinning top, depois nós tivemos um candle de força que rompeu ele para baixo. Um candle verde que não conseguiu subir e perdeu a mínima. Que esse cara aqui passa a ser o nosso order block do gráfico diário. Tá? Isso aqui é um order block do gráfico diário. Então eu vou deixar ele marcado aqui, porque depois isso aqui vai ser útil para nós lá na frente. Então o que a gente tem que estar esperto aqui nessa região? Se por um acaso o preço abrir amanhã e chegar nessa região, é uma probabilidade de o preço segurar. Por quê? Porque houve esse order block, que claro, isso que nós estamos falando num gráfico diário, como a gente vem trocando ideia no grupo sobre o Forex, a B3 ela é um pouco diferente, né? Então esse preço ele pode passar daqui e ir embora direto. Afinal de contas, nesse estudo a gente tem o quê? Tem o choque do semanal, que é desse movimento aqui. Porém, aqui nós temos o choque do diário, né? Só para vocês entenderem. Por que a gente tem o choque do diário? Porque a gente perdeu aqui, tá? Aqui a tendência virou, e ela tá fazendo isso. Então, se ela fizer isso aqui, ela tende a subir. Tá? Então, por isso que é importante. Essa zona aqui ela é importante para ambos os lados. Por quê? Se o preço abrir e quando o preço for embora, ela pode vir de ser testada no futuro. Tá? Por quê? Porque é uma região importante. Olha como o preço segura nessa faixa de preço aqui. Ó. O preço tem aqui, ó, spinning top. Essa região é uma região muito interessante de compra. Então, é uma região onde os players trazem o preço nela para comprar. Né? Então, hoje
Na atual circunstância que a gente tem no país, a gente está trabalhando dentro desse range. E aqui nós temos a área premium e aqui nós temos a área discount. Então, se esse preço subir e voltar, essa aqui é a melhor região de compra. E essa aqui, a melhor região de venda. Então, é por isso, o preço está dentro desse range aqui, já desde setembro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, saber operar da melhor forma. Então, no diário a gente tem isso aqui. Deixa eu só marcar isso aqui para a gente deixar ele configurado aqui e para a gente entender depois choque D, que é do diário, né? E aí a gente faz o que agora? A gente vai baixando o time frame. Reparem que aqui nós temos esse order block aqui que ele já foi, que ele foi mitigado do semanal. Inclusive já passou dos 50% dele. Por isso que o preço bateu aqui e voltou. Vocês viram? Ele bateu nos 50% do order block do diário. Então, por isso que é importante vocês estarem prestando atenção sempre em todos os time frames, tá? Então, bora dar uma reduzida nesse time frame aí pro 60 minutos. E aqui nos 60 minutos a gente tem a região, a região do diário, que é a nossa região. Só que prestem atenção numa coisa, quando a gente faz a nossa marcação do Premium Discount, olha aqui, reparem o que? Esse order block ele está na região de 50%. Então é um order block que ele, por isso que eu falei para vocês, nada impede que esse preço passe e depois volte, né? Na verdade passa lá e depois volte. Por quê? Porque ele é um order block que está numa região premium, uma região de discount, aliás, uma região compradora. Por isso que tem que ter atenção com ele, tá? E aí a gente tem, vamos deixar marcada essa região aqui. E aí a gente falou sobre uma ferramenta ali que o Anderson postou no grupo, que eu até coloquei aqui para a gente fazer uns testes. Só que antes a gente vai falar sobre os order blocks, né? Então o que eu vou fazer aqui, Aqui nós temos o order block do diário, tá? Nós temos o order block do diário aqui. E aqui dentro eu tenho os 60 minutos. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse order block, o order block dos 60 minutos. Certo? Que, na verdade, esse movimento aqui de 60 minutos é o nosso movimento, é o nosso movimento atual, né? Quando a gente olha aqui para essa região, é o movimento atual que a gente está buscando as operações, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu botar aqui, OB diário, e aqui a gente coloca, só que não é compra, né? Esse aqui é um order block de venda. Esse cara aqui é um order block de venda, só que não é do 15, diário, tá? E aqui nós temos, só que vamos botar essa cor aqui um pouquinho mais escura para não dar confusão, tá? E aqui a gente tem o dos 60 minutos, 60 minutos. Então, o que a gente faz com isso? A gente refina os nossos order blocks, né? Refina a nossa região de operação. E ali, lembre-se que a gente tem o choque do diário. Só que, olha os 60 minutos, como que ele está a situação. O choque dos 60 minutos é aqui, é nessa região. Por quê? Porque ele fez isso aqui e fez isso aqui. Essa aqui é a última perna. Então, para ele reverter a tendência, ele tem que passar isso aqui. Então, no gráfico de 60 minutos, enquanto ele estiver abaixo desse order block aqui, eu estou esperando subir para vender. Certo?
E aí é que eu entro na questão de mostrar para vocês o seguinte. Vamos voltar no gráfico diário. Qual que é a característica? Olha aqui que a gente tem aqui, ó. Nós temos o order block aqui, certo? Vou só marcar ele aqui. Eu tenho o order block do diário e eu tenho o order block dos 60 minutos, certo? Então, o que que eu tenho aqui nessa situação? Reparem os padrões de candle que a gente tem. Nós tivemos esse candle que fez um spinning top, que ele testou 50% e perdeu a mínima. Aí nós tivemos esse candle de sexta-feira, que ele abriu aqui, foi testar os 50% do candle e abriu para baixo. Porém, é um inside candle, é um inside bar. O que a gente tem com isso? Inside bar, ele mostra que dentro desse range aqui, o preço ainda tá conseguindo segurar, tá? Então, o que a gente tem que estar atento aqui? Qual é o movimento que o preço vai fazer? Se ele vai fazer como fez aqui, romper e continuar, ou se ele vai respeitar esse spinning top e tentar subir. Então a gente tem que aguardar isso. Por isso que eu falo para vocês, a gente não adivinha, a gente marca as regiões, que é o que eu sempre falo para vocês, é o ponto futuro. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou justamente marcar meu ponto futuro. Qual que é meu ponto futuro? Aqui no diário eu tenho um order block lá embaixo, só que nós estamos no 103, é 4.000 pontos para baixo. Então, por mais que a gente sabe que a bolsa nossa às vezes tem umas loucuras, não adianta eu querer esperar 4.000 pontos para baixo amanhã. Então eu tenho que refinar isso daí. E aí como que eu refino? No gráfico de 60 minutos. E quando eu desço para o gráfico de 60 minutos, eu tenho o que aqui? Eu tenho essa região aqui, que é a região onde nós tivemos um candle que tentou descer e depois ele foi engolfado e o movimento subiu. Então eu tenho esse cara aqui, ó, esse candle, esse aqui, que é o meu próximo ponto que o preço vai vir parar, que ele nada mais é do que o quê? Na verdade ele já veio aí. Opa, tô de bobeira. Ele já testou essa região. Qual que é o próximo ponto, então? Depois desse ponto aí, nós temos esse cara aqui, ó. O imbalance aqui embaixo. Né? Nós temos esse imbalance aqui. Que pode ser o quê? Pode ser aquilo que eu falei para vocês. A parte onde o preço pode vir fazer um fake out para baixo e ir lá testar. Então, esse aqui é o ponto lá embaixo, que é um Fair Value Gap do gráfico diário. É o próximo ponto de parada. E a gente tem que estar esperto. Por que eu deixo essa linha marcada? Porque essa linha aqui, reparem numa coisa, nós estamos olhando no gráfico de 1 hora e esse fundo aqui é lá de trás, é lá de setembro de... E quem não opera Smart Money não está olhando mais para lá para trás, ele está olhando aqui. Então ele está pensando no quê? Se o preço romper esse fundo aqui, ele vai embora. E aí a gente está esperando o quê? Esse cara que está apostando que o preço vai romper e vai embora, que ele vai vir aqui e a gente vai comprar essa aposta de rompimento para buscar a compra até aqui. Entendeu? A gente espera essa manipulação do mercado. Por quê? Porque no fundo eu não compro. No fundo eu não vendo, aliás. No fundo eu compro. E eu compro com risco curto. Porque se eu acertar esse trade aqui, é um trade que ele vai me dar o que aqui? Eu vou arriscar aquele tradezinho meu ali, ó, com stop de 150 pontos no time frame menor, para ele me dar isso aqui, ó, 1.000.
para ir até esse order block aqui, 1000 pontos. Entendeu? Aquilo, claro, nós estamos no diário aqui, quando a gente diminui o time frame fica melhor. Mas é isso que eu vou apostar, eu vou apostar nesse fake out aqui. Para eu operar vendido aqui, esse preço ele tem que romper aqui, voltar nesse order block aqui, aí eu vou vender aqui para ir até aqui. Se ele aqui eu jamais vou vender, aqui eu vou comprar. Lembra que eu sempre falo para vocês, a gente joga contra o varejo, a gente joga contra o que o mercado está apostando. Então, se todo mundo está achando que o preço vai romper aqui e ir embora, eu estou apostando no stop desses caras aqui, ó, nesse preço falhar aqui, chegar aqui, aí ter briga e estopar e fazer o preço chegar aqui. E aí pode dar aquele trade de 1.500, 1.400, 1.600 pontos. Essa é a nossa visão. A gente aposta ao lado contrário, entenderam? Só que é por isso que eu falo para vocês, as entradas de risco que a gente faz, eu vou fazer uma entrada de risco aqui, meu stop é 150 pontos. Só que claro, eu não vou chegar e botar a ordem aqui para o preço vir contra, pegar minha ordem, descer direto e ir embora, e me estopar e ir embora. Eu vou fazer o que eu chamo, que eu falo para a galera, é o efeito violino. Eu vou pegar a violinada. Quando acontece isso, o que a gente faz? Normalmente eu fico com a ordem aqui, eu fico com a ordem pronta. Quando o candle passa, eu boto a ordem aqui. No que ele volta, ele pega, eu já sei que meu stop está na onde ele deixou a mínima. Por quê? Porque se ele voltar e vir testar de novo, aí ele vai embora. Entenderam? Porque se ele voltar para cá, não tiver força para subir e vir de novo, aí ele vai embora. Por quê? Porque aí dentro do candle é o pullback que ele fez. Por isso que a entrada de risco é assim. É 150 pontos de stop. O candle passou. No que ele segurou e voltou, tu coloca a entrada, porque teu stop está abaixo do pavio. E esse é o operacional da entrada de risco. Tá? Para ninguém ter dúvida. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Dentro dos 60 minutos, vocês reparem que aqui ele já teve um choque, né? Porque isso aqui é um movimento, tá? Isso aqui é um movimento. Então, nós já estamos no movimento de pullback. Ele está no movimento de pullback porque ele já fez topos mais altos. Agora, a gente faz o quê? Primeira coisa, a gente vai reduzir para o gráfico de 15 minutos. Por quê? Porque no gráfico de 15 minutos a gente consegue enxergar. Então, o que eu consigo enxergar aqui, ó? Vamos começar com as marcações. Primeira coisa que eu tenho aqui no 15 minutos, o topo, que foi meu choque. Tá? Que foi meu choque do 15. Eu tenho meu fundo. Que é o fundo de continuidade. Claro, a gente sabe que tem esse outro fundo aqui, que é aquele choque do semanal, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho um choque e um preço voltando no order block. Ele parou exatamente no order block. Só que esse order block do 15 minutos aqui, ele é gigantesco. Só que onde ele parou? 50%. Aí, o que a gente faz? Nesse caso aqui, baixamos para o 5. E aí a gente vê o quê? Que o order block continua gigantesco. Né? Porque foi uma região grande. Então eu tenho toda essa região aqui de compra, certo? Por isso que ela está marcada. E eu tenho essa outra região aqui, ó, que ela foi mitigada já, né? Na abertura do outro. Então nós temos isso aqui, a região compradora. Então, se o preço abrir aqui amanhã embaixo, né? A gente já sabe o que está acontecendo. Mas nós sabemos que ele veio numa região compradora. Tá? Aqui nós temos toda aquela região dos 60 minutos. Dentro do 5.
E aí o que eu tenho aqui? Vamos primeiro para o 15 minutos. 15 minutos. Eu tenho esse order block aqui, que coincide, tá? Que ele fica... Repare uma coisa, o order block do 60 é o mesmo do 15, tá? Então isso aqui já é um fator importante. E nós tivemos apenas um toque. Um toque. Então esse order block não foi mitigado, tá? Então aqui eu tenho um order block. Dentro dessa região toda que a gente tem aqui de preço, tá? Que é a região do diário. Depois disso, eu vou marcar o quê? Eu vou marcar essa região aqui como sendo a região de continuidade, né? Como sendo o quê? O boss. Por quê? Porque se ele já fez uma estrutura, se ele passar daqui, nós temos um boss. Aí eu vou esperar ele chegar aqui, fazer o movimento para vender, certo? Então, o que vocês precisam ter em mente? O que a gente precisa ter em mente? Nós estamos numa região Premium Discount. Se o preço estiver aqui embaixo, eu vou comprar. Se o preço for lá para cima, eu vou vender, certo? E se o preço vier a romper, eu vou esperar a volta para vender. Claro, a gente não vai esperar a volta aqui, eu ia esperar a volta mais acima, tá? Mas esse é o cenário, entenderam? Então esse é o cenário que a gente tem. A gente espera para comprar nesse fundo, se ele não romper o fundo. A gente pode comprar o fake out, né? Desde que dê aquele padrão que eu falei para vocês. E caso ele rompa, né? Caso ele rompa, aí a gente sabe que nós vamos esperar nesse order block ou nesse cara, tudo vai depender do tamanho, né? Por quê? Porque a gente tem que aguardar ele... se ele romper para baixo, a gente tem que guardar o tamanho do rompimento, aí nós vamos marcar a zona Premium Discount. Então essa região aqui está na zona tá na zona Premium, eu vou marcar o order block aqui, esperar o preço chegar aqui para vender, tá? É isso que a gente vai fazer. Agora, enquanto ele estiver acima desse fundo aqui, nós compramos no fundo e vendemos lá no topo, beleza? Então, esse é o nosso estudo. E aqui, aqui tem uma ferramenta legal. Tem essa ferramenta que é o Sonar Lab, que o Anderson falou, e eu já tinha ela aqui. Ó. Agora sim, vamos ver. Essa aqui é uma ferramenta que marca o order block, tá? E aí eu quero mostrar para vocês o quê? As configurações dela, tá? Reparem que aqui, ó, nós estamos no... Eu fiz uma configuração aqui, só que deixa eu mexer numa coisa aqui, ó. Na sensibilidade dela. Olha aqui, ó. Quando a gente mexe na sensibilidade dela, olha o que ela faz. Ela marca os order blocks. Tá? Então a gente tem o da extremidade, ela marcou aqui. Esse nosso aqui, tá vendo como ela marca a região? Olha só. Ela marca a região. Tá com a região lá de trás. E olha onde ela marca. Ela tem um order blockzinho aqui antes do nosso Fair Value Gap, né, que pode ser um alvo. Então, ela é uma ferramenta bem interessante, tá, galera? Se quem quiser usar ela para refinar o order block, é uma ferramenta que funciona bem no começo, tá? Para vocês, pra gente estar pegando a manha do order block, ela funciona bem. Ela funciona muito bem, tá? Inclusive, esse order block faz mais sentido até ele estar nessa região aqui do que naquela ali, tá? Sou obrigado a dizer que a marcação tá mais certa. Por quê? Porque essa aqui foi a última região que tentou subir depois que o preço caiu. Certo? Mas, de qualquer forma, tá dentro da nossa região. Então, muita atenção nessa parte, tá? Então, vocês veem, ó, ele já marca aqui. E aí é legal pelo seguinte, que se vocês vão... Não é aqui. É essa daqui. Opa. Esse aqui. Configurações. Se vocês vão diminuindo aqui a sensibilidade, ó, ele vai enchendo mais o order block. Reparem que ele vai mudando, ó. Ó, já colocou o order block aqui. Tá vendo?
ele vai mudando. Mas eu, com os estudos e as coisas que eu já usei, já testei, a sensibilidade no 15 ela fica bem legal. Dá para vocês terem uma bela noção, tá? Das marcações. Beleza? Bora dar uma falada no dólar, então. Olha aqui, ó, o dólar ele já marcou, só que no dólar aqui no 15 minutos ele tá muito poluído. Deixa eu só tirar aqui um, né, que aqui tinha dois, olha, Sonar Labs. E ele tá no 28 aqui, no padrão. Tá vendo? O dólar, ele no 15, ele é muito apertado. Se colocar no 15, ó, ele marca order block demais. O dólar já ele tem que ser um pouco mais espaçado. Deixa no 20. Tá? Mas o que a gente tem aqui, ó? Tem esse order block. E o legal dele é isso aqui, ó. Esse order block trunqueado. Ah, trunqueado pode tirar. Não, não pode. Ele não deixa. Então, dólar. Vamos dar uma faladinha no dólar aqui no gráfico diário do dólar. O dólar no diário ele tá uma bagunça danada. Nós temos aqui esse movimento de baixa que ele está fazendo. Porém, ele já são 3 candles que ele faz topos menores e ele rompeu 2 máximas. Então, e ele não rompeu o fundo. Então a gente pode ter uma tensão aí no dólar, caso ele venha romper esse topo aqui, tá, pessoal? Dele fazer isso aqui para vir testar de novo a parte de baixo, porque ele pode ter começado um movimento de subida desse canal aqui, assim, tá? De formação de canal, tá? Então ele pode estar fazendo isso aqui, certo? Então muita atenção no dólar. Então a gente tem essas regiões importantes. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Ó, 60 minutos. Só que o que acontece nos 60 minutos? Nós tivemos uma rejeição muito forte na parte compradora, né? Reparem, ó, ele bateu no order block e voltou com tudo e engolfou. E agora ele fez um teste de 50% e fechou. Então, o que tem que tomar cuidado aqui, ó? Esse aqui é o choque. Esse cara aqui é o choque. E ali é o topo de continuidade, né? Deixa eu só... Não é esse aqui que eu quero. É esse aqui. Tá, então o que a gente tem aqui? Nós temos esse cara aqui, né? Que ele é o boss, tá? Por que ele é o boss? Porque o movimento que está em curso é esse aqui. Então, esse cara aqui é o topo de continuidade, certo? Porque ele não rompeu o fundo. Aqui é o choque. E aqui é onde ele tem a liquidez. Tá vendo? Tem um fundinho duplo. Então, tem que ter muita atenção nessas regiões aí, tá? Olhando aqui para o 15 minutos, para a gente refinar um pouco as marcações nossas. A gente tem o que aqui? Eu tenho esse cara aqui. Vamos olhar o order block para ver o que ele nos dá. Tá? Eu tenho essa região de fundo aqui que já foi mitigada. Isso aqui já foi, ó. Já foi mitigada 2 vezes. Esse order block aqui já perdeu a força. E essa região aqui também já foi. Só que, deixa eu botar para o 15. Ele continua, ó, no 15 eu tenho essa região aqui, que é uma região importante, tá? Esse cara aqui. E tem esse aqui também. Só que como ele é muito perto, eu não vou marcar, tá? Por que eu não vou marcar? Porque o preço ele pode vir fazer isso aqui. Ele pode fazer só essa manipulação para continuar subindo, certo? Então, por isso que eu não vou marcar 2 order blocks seguidos. Essa é por isso que eu enxergo dessa forma. Além disso, ele polui um pouco o gráfico. Então, ele marca order blocks demais. Então, por isso que a gente aí tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, ó, no dólar, o que eu vou fazer?
Eu vou deixar marcado esse order block. Eu tenho essa região aqui de, de, de grana, né? E eu tenho esse cara aqui. Tá? Mas esse order block aqui já foi testado uma vez, mas não, esse tinha uma coisa, não, tem esse carinha aqui. Esse carinha aqui. O cara da vez, esse cara que foi engolfado. Aqui que eu tenho uma região importante. Por quê? Porque o preço aqui eu tenho liquidez, tá? Melhor ponto de compra aqui embaixo. E venda aqui em cima. Tem esse cara aqui, tá? Então a gente tem esse range aqui a princípio. Se por um acaso o preço e a nossa operação, como ela consiste? Se o preço ficar aqui em cima é compra, se o preço abrir aqui é venda, né? E se por um acaso ele romper aqui, a gente espera ele voltar para vender. E se ele vier aqui embaixo, é compra também. Isso aqui que são as movimentações possíveis do dólar, tá? Então é isso que a gente aguarda. A gente aguarda o preço ver o que ele vai fazer para tomar as decisões. Nessa parte, lembrando que temos o que aqui, ó? Nós temos a nossa zona Premium Discount, tá? Então, acima dessa linha vermelha a gente é vendedor, abaixo da linha vermelha a gente é comprador, tá? Muita atenção nisso. Certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, que o vídeo já tá longo, mas como ele é um panorama mais semanal assim do mercado, a gente faz um estudo mais longo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão amanhã. A gente se vê amanhã na live a partir das 9h30 da manhã. Um bom final de domingo a todos e um grande abraço.